Brasil, com o Sidão também numa passagem muito forte, pode encaminhar a conquista do título. Tá aí o Sidão caprichando! O Brasil está a 1 ponto do Sul-Americano aqui em Cabo Frio. Sidão! O saque, atualmente, é o fundamento mais importante do vôlei. Ele é o iniciador de uma jogada, podendo desestabilizar o time adversário e assim determinar o vencedor de uma partida. No entanto, essa importância atribuída a ele nem sempre existiu. Na década de 1970, o saque mais utilizado era este. Executado com o jogador parado, é um saque bastante tático, mas também bastante lento, sendo esse o motivo de não ser mais utilizado hoje. A década de 80, que envolveu jogadores pertencentes à chamada Geração Prata, por conta da primeira conquista de uma medalha olímpica brasileira no esporte, foi revolucionária. Foi o momento em que mais de um tipo de saque foi criado, e todos por brasileiros. Nas Olimpíadas de 1984, o saque viagem, também conhecido como saque fundo do mar, foi utilizado oficialmente pela primeira vez pelo próprio Brasil em um jogo contra os Estados Unidos. O time americano, muito surpreso e sem habilidades para recepcionar esse tipo de saque, foi derrotado por 3-0. A criação desse saque envolveu 3 atletas da seleção brasileira: Montanaro, Renan e William. O quarto é a sistematização, ou seja, realmente ali criou-se a base efetiva. O saque viagem hoje é parte do voleibol. E dali para frente é uma história de evolução, né, de medidas e contramedidas. É como tentar controlar, né, essa arma que foi meio que, digamos, aprimorada e sistematizada. Eu não quero falar no inventor, porque certamente em algum lugar do mundo alguém já chegou lá atrás e saltou e deu uma bomba para o lado de lá. Mas certamente esses são os 3 que criaram, né, a base e incluíram no repertório do voleibol olímpico. Esse saque envolve que o atleta lance a bola e salte, acertando-a em uma altura acima dos 3 metros, acima da altura da rede, atribuindo à bola uma velocidade bastante alta e muita força. Ele logo passou a ser chamado de o primeiro ataque do jogo de vôlei. Esse tipo de saque é o mais utilizado hoje. É importante destacar que esse saque causou diversas mudanças na forma de se jogar voleibol. Entre elas, a criação de uma nova posição, a de líbero. O líbero é o jogador que possui uma camisa de cor diferente e só joga no fundo de quadra, substituindo o central que se encontraria na posição. O central, por ser o mais alto do time, tem uma dificuldade imensa em recepcionar e defender, sendo essas as funções principais de um líbero. Essa dificuldade foi aumentada com o estabelecimento do saque viagem e, assim, o líbero foi introduzido pela Federação Internacional de Voleibol em 1998. O segundo tipo de saque muito utilizado atualmente é o saque balanceado. Este é apenas uma variação do saque tático da década de 70, mas envolve um pouco mais de força. Isso porque o atleta salta ao bater na bola. Esse salto, no entanto, é muito menor que o do saque viagem, fazendo o saque balanceado ser tático e menos arriscado. A década de 80, como dito anteriormente, foi revolucionária. Além do saque viagem fundo do mar, o saque Jornada nas Estrelas foi criado por Bernardi, jogador da seleção brasileira de vôlei. O Jornada nas Estrelas combinava 2 fatores: força e velocidade. Com um movimento de alavanca, Bernard fazia a bola viajar a quase 30 metros de altura e descer do lado adversário a 70 km por hora. Você praticamente anulava a velocidade. O passe normalmente não saía perfeito. Sucesso dependia de algumas variáveis: o efeito que a bola ganhava em sua trajetória descendente e o produzido pela iluminação dos ginásios, que por um momento fazia a bola sumir da visão dos adversários. O Jornada nas Estrelas não é mais utilizado, pois a habilidade para recepcioná-lo já foi conquistada pelos outros times. Você já parou para pensar por que o saque viagem e o balanceado são os mais utilizados hoje? Por que a seleção masculina normalmente utiliza o viagem e a feminina o balanceado? Qual a diferença entre esses saques? Para responder essas perguntas, utilizaremos a física. Primeiramente, é importante pensar na trajetória da bola em ambos os saques.
No balanceado, a bola possui uma trajetória equivalente ao lançamento oblíquo, ou seja, uma parábola, o que implica em um maior tempo até que a bola alcance o outro lado da quadra, facilitando a recepção do time adversário, que possui mais tempo para se preparar. Já no viagem, a trajetória é equivalente ao lançamento horizontal, implicando em um menor tempo de trajetória e assim dificultando a recepção do time adversário. Essa diferença de tempo se deve principalmente às velocidades da bola em ambas as trajetórias. No lançamento oblíquo, ao decompor a velocidade em velocidade vertical e horizontal, a horizontal é constante, ou seja, é um movimento uniforme, e a vertical possui aceleração, ou seja, é um movimento uniformemente variado. Como é uma parábola, a velocidade vertical é totalmente desacelerada na primeira metade da trajetória, alcançando velocidade zero quando a bola chega no seu ponto mais alto, e depois é acelerada até cair na quadra adversária. Já no lançamento horizontal, a velocidade horizontal também é constante, e a velocidade vertical também possui aceleração. No entanto, esta última velocidade começa zerada. Além das trajetórias, é importante considerar que a bola de vôlei possui impulso. O impulso é a grandeza física que relaciona a força exercida em um objeto por um determinado tempo. O impulso também pode ser descrito como a variação da quantidade de movimento, levando em conta que a força pode ser escrita como a variação da quantidade de movimento pela variação do tempo. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial determinada pela massa do corpo multiplicada pelo seu vetor velocidade. Em um saque-viagem, a velocidade da bola é maior do que em um balanceado, e por isso, a variação da quantidade de movimento também é maior, o que significa que a força necessária para executar um saque-viagem é superior à necessária para um saque balanceado. Esse é um dos motivos pelos quais o saque-viagem é mais comum em um time masculino do que em um feminino. Para calcular a força necessária em cada saque, considera-se que uma bola de vôlei possui 280 gramas, ou seja, 0,28 kg. Em um saque-viagem, a velocidade alcança aproximadamente 135 km por hora, ou seja, 37,5 metros por segundo, e o tempo aproximado de interação da mão do atleta com a bola de vôlei é de 0,1 segundos. Já no saque balanceado, a velocidade é de 90 km por hora, ou seja, 25 metros por segundo, e o tempo é de 0,5 segundos. A partir disso, conclui-se que a força necessária no saque-viagem é de 105 newtons, o mesmo que carregar uma massa de 10,5 kg, e no balanceado é de 14 newtons, o mesmo que carregar uma massa de 1,4 kg, comprovando-se assim a maior dificuldade de execução do saque-viagem fundo do mar. Também deve ser levado em conta os tipos de movimento executados pela bola. Existem dois possíveis, o de translação e o de rotação. O de translação ocorre em ambos os saques, já o de rotação não, e isso é justificado pelo local onde o atleta bate na bola. O centro de gravidade da bola está localizado bem no meio dela. No saque balanceado, esse é o local onde o atleta acerta a bola, e por esse motivo ela não sofre rotação. No entanto, no saque-viagem, o atleta acerta a bola em sua parte superior, e isso dá origem ao torque. O torque é uma grandeza física que apenas ocorre em movimentos de rotação, e é relacionado à aceleração angular e ao momento de inércia de um corpo. Ele é análogo à força do movimento de translação. A força é a massa multiplicada pela aceleração de um corpo. Assim, o momento de inércia poderia ser chamado de massa de rotação. O impulso da rotação age da mesma forma que a massa na translação. Além disso, o torque causa o chamado efeito Magnus, um efeito aerodinâmico pelo qual a rotação de um objeto altera sua trajetória. Esse efeito não existe apenas no vôlei, mas também no basquete, no futebol, entre outros. É tanto por conta do efeito Magnus e pela maior velocidade, quanto pela força, que o saque-viagem dificultou tanto o passe dos jogadores a ponto da criação do líbero, por exemplo. É um saque de difícil execução, mas quando efetuado corretamente, possui um alto nível de sucesso. Apesar de todos esses pontos positivos em relação ao saque-viagem fundo do mar, ele também possui alguns aspectos negativos, principalmente relacionados ao desgaste físico dos atletas. Levando em conta que é um saque de difícil execução, ele não só exige muita prática, mas também muita força. O movimento repetitivo de rotação do ombro dos atletas, além da maior frequência de saltos, causam desgastes nas regiões do ombro e do tornozelo, aumentando o índice de lesões. Assim, duas das lesões mais comuns em jogadores de voleibol são de sobrecarga no ombro, que causa inflamação, e trauma nas articulações do tornozelo. O saque-viagem fundo do mar mudou o voleibol para sempre. O esporte foi dificultado tanto para o time sacando quanto para o recepcionando, e por isso foi se tornando algo conhecido mundialmente. As tantas vitórias obtidas pelo Brasil desde a geração prata com certeza estão relacionadas à habilidade das seleções brasileiras de executar o fundamento mais importante e também mais difícil do esporte, o saque.